Joana d'Arc, por ela mesma. Hermance Dufour. Capítulo 1. Vim ao mundo em Domremy, cidadezinha pobre, perto de Vaucouleurs. Filha de Jacques d'Arc e de Isabelle d'Aixan. Minha mãe só era conhecida em Domremy pelo nome de Romy. Eu explico. Jean Romy era um honesto lavrador de Domremy. Um dia, quando ele ia colher galhos no bosque, encontrou uma menina abandonada que devia ter uns 6 anos. Ele soube por ela, não sem tristeza, que seu nome era Isabelle d'Aixan, que os borgonheses tinham-na expulsado do vilarejo de Meissy após terem massacrado seus pais, que eram Armagnacs. Penalizado quanto ao futuro dessa criança e não podendo pensar em abandoná-la, visto que o céu a tinha confiado a ele de uma maneira tão evidente, Jean a levou para casa e a educou como se fosse alguém de seu próprio sangue, apesar de já ter 2 filhas, Jeanne e Améline. Quando ela estava em idade de se casar, ele a casou com meu pai, que já estava fixado em Domremy há algum tempo. Ele lhe deu como dote a choupana onde eu nasci. Eu já tinha então 3 irmãos, Jacquemin, Jean e Pierre, bem como uma irmã chamada Isabelle. Meus pais, pobres e honestos, só puderam me dar uma educação compatível com a situação deles. Eu aprendi a costurar e fiava, quando não estava cuidando dos animais, com minha irmã. Desde minha infância fui educada dentro de importantes sentimentos de devoção e de amor por meu legítimo soberano, bem como de uma imensa raiva pelos ingleses, raiva que só fazia aumentar os danos da guerra e os comentários muitas vezes exagerados sobre as crueldades que eles infligiam continuamente a todos aqueles que se mantinham fiéis a seus soberanos, principalmente contra os infelizes camponeses, sempre as primeiras vítimas da guerra. Homens, mulheres, velhos, até crianças, todos comentavam diariamente sobre as desgraças do infeliz Charles VI, que estávamos longe de responsabilizar pelos males que afligiam a França, males que atribuíamos principalmente à culpada Isabel de Bavière, mulher desnaturada que soube livrar seu coração de sentimentos que até mesmo os animais mais ferozes não conseguem reprimir e que os esqueceu a ponto de arrancar da cabeça de seu filho uma coroa da qual ele era o legítimo herdeiro. Os infortúnios sem fim que os franceses experimentavam não puderam diminuir a adoração que eles tinham por Charles VI, nem o fizeram perder o título de rei bem-amado, o título mais nobre que um soberano possa cobiçar e que ele guardou para a eternidade. Não nos cansamos de festejar as virtudes do jovem Delfim Charles e de suas grandes qualidades que pareciam anunciar para a França um futuro brilhante, se um dia ele viesse a subir ao trono de seu pai.
Minha família, meus companheiros e eu, em particular, não parávamos de enviar aos céus fervorosas preces para abrandar sua cólera, para obter a expulsão dos inimigos e o restabelecimento do legítimo soberano. Um dia, eu tinha 13 anos. Estava fiando, sentada, sob um carvalho no jardim da casa de meu pai, quando escutei uma voz que me chamava. Não vendo ninguém, pensei ter sido um engano da minha imaginação. Mas a mesma voz se fez ouvir alguns segundos depois. Eu vi então, numa nuvem resplandecente, o arcanjo Miguel, acompanhado de anjos do céu. Ele me disse para rezar e confiar que Deus libertaria a França e que, dentro em pouco, uma moça, sem contudo dizer seu nome, seria o instrumento do qual ele se serviria para perseguir os ingleses e repor a França sob a autoridade de seus reis legítimos. Com essas palavras, eles desapareceram, deixando-me num profundo espanto. E muito assustada com uma tal visão, eu dediquei incontinente minha virgindade a Deus. Vendo-me pensativa, minha irmã Isabel, que acabara de chegar, disse-me sorrindo: "O que você está fazendo aqui, sua preguiçosa? Olhando para o ar? Não seria melhor continuar sua postura?" Minha irmã era pouco mais velha do que eu. Ela era dotada de uma personalidade forte e de um raro bom senso. Nunca guardei segredo dela. Assim não hesitei em lhe confiar o que tinha acabado de me acontecer, com a firme decisão de seguir seus conselhos. Após me ouvir, ela disse que eu estava louca, que provavelmente eu tinha adormecido, com a alma muito preocupada com os problemas da França, e esta visão era somente uma criação da minha imaginação muito fértil. Constatando que eu persistia em negar todas as suposições que pôde fazer para abalar a minha convicção, ela disse então que me acreditava de boa fé, mas que me aconselhava a não comentar com ninguém sobre essa aventura. Eu segui seu conselho. Não se falou mais sobre isso, e esse caso logo caiu no esquecimento, mas não por muito tempo. Aproximadamente um mês depois, eu revi o arcanjo e seus anjos. Ele me deu bons conselhos e me disse diversas coisas sobre o destino da França. Suas visitas tornaram-se bastante frequentes. Um dia ele disse que em breve eu veria Santa Catarina e Santa Margarida. "Filha de Deus", acrescentou ele, "segue seus conselhos e faz o que te disserem. Elas são realmente enviadas pelo Rei do Céu para te guiar e dirigir. Obedece a elas em tudo." Pouco depois eu vi, junto a ele, duas jovens mulheres de uma radiante beleza. Elas estavam magnificamente vestidas, usavam sobre a cabeça coroas de ouro, ornamentadas com pedras preciosas. Ajoelhei-me e beijei seus pés.
Uma delas me disse que se chamava Catarina e a outra Margarida. Elas repetiram o que o arcanjo Miguel me havia dito sobre a França e desapareceram. O arcanjo Miguel, os anjos e elas apareciam raramente, porém eu sempre escutava suas vozes, acompanhadas por uma imensa claridade. Um ano depois, vi ainda os 3 santos que me disseram a mesma coisa, ordenando-me, todavia, revelar tudo na hora do serão noturno. À noite, toda a família e alguns vizinhos estavam reunidos em volta da poltrona de minha avó. A conversa versava, como de costume, sobre os infortúnios atuais. Charles VI tinha, há alguns anos, terminado a sua infeliz existência. Os negócios na França estavam mais desesperadores. A perda desse infeliz reinado parecia inevitável porque a cada dia, a cada hora, os ingleses obtinham novas vantagens sobre os franceses, desencorajados. O único remédio para esses males seria o restabelecimento de Charles VII, que os inimigos chamavam por escárnio o rei de Bourges. Eu obedeci às ordens das santas, que me haviam mandado revelar a próxima libertação da França. Meu pai, ouvindo-me falar assim, severamente me impôs silêncio. Minha irmã Isabel, que tinha compreendido por ela mesma, apoiou-me vivamente, e cada um, visto que já era tarde, retirou-se pensativo. Alguns meses depois, enquanto guardava os animais, escutei uma voz que chamava pelo meu nome. Vi uma vez mais o arcanjo Miguel, Santa Margarida e Santa Catarina, que dessa vez disseram que a jovem, qual eles haviam falado, seria eu. Eles desapareceram imediatamente, deixando-me estática e não sabendo o que pensar de uma revelação tão inesperada. Voltei para casa decidida a contar tudo a meu pai, a fim de receber seus conselhos. Como na vez anterior, ele foi incrédulo. Porém, uma voz disse de repente: "O que Joana diz, tu deves acreditar, porque é a verdade." Um de meus tios, chamado Raymond Durand, conhecido como Laxarte, cunhado de minha mãe, tendo escutado isso, disse que seria necessário deixar agir a providência, que ela não deixaria de agir corretamente. Existia em Domremy um lavrador chamado Corandim de Espinal. Era o único borgonhês que residiu nesse vilarejo. Eu sentia por ele uma profunda antipatia, porém venci esse sentimento e consegui segurar junto com ele uma criança sobre a pia batismal, o que estabelecia nessa época uma espécie de parentesco entre padrinho e madrinha. Os habitantes de Domremy só conheceram os males da guerra pelo que ouviam falar. Soubemos logo que os borgonheses destruíram os arredores e avançavam em direção à nossa cidade. Todos os habitantes fugiram, levando seus rebanhos e seus objetos mais valiosos. Eles foram se refugiar em Neufchâtel, na região da Lorena. Minha família e eu nos hospedamos na casa de uma bondosa senhora, conhecida como a Ruiva, e lá ficamos 5 dias, durante os quais eu levava os animais de meu pai para o pasto, junto com a minha irmã Isabel. O resto do tempo, ajudava nossa bondosa anfitriã na arrumação da casa, junto com minha mãe e minha irmã. Foi muito triste ver Domremy quando para lá retornamos.
A igreja tinha sido entregue às chamas. O trigo, os grãos tinham sido devastados. As árvores frutíferas foram cortadas ou derrubadas. As videiras arrancadas e as casas pilhadas. Em resumo, poderíamos dizer que uma torrente devastadora passara sobre esse povoado, até então calmo e pacífico. Foi com aperto no coração que revi esses locais queridos, outrora tão alegres. A desolação era ainda maior no recinto sagrado. Os altares foram profanados, as estátuas dos santos e os crucifixos quebrados, ou então cobertos por imundícies. As imagens sagradas, diante das quais eu sempre acendia velas ou depositava flores, tinham sido vítimas das chamas. As paredes, enegrecidas pela fumaça do incêndio, pareciam ter sido cobertas por uma mortalha de luto e de desolação. Um silêncio lúgubre reinava, e todos os lugares onde antes se escutavam os cantos das senhoras e moças, o mugir dos animais e o grito das aves, bem como o barulho dos trabalhadores. Como as minhas preces foram ardentes nesse dia! Quantas vezes supliquei a Deus tomar toda a minha felicidade, todos os dias de minha vida, para, em troca, livrar minha pátria dessas terríveis calamidades. Quando meu pai e meus irmãos voltaram do campo, eles trouxeram triste certeza de que nossas colheitas estavam perdidas e que todos os horrores da miséria iriam castigar aqueles lugares onde, 15 dias antes, reinava a abastança e a prosperidade. Que coisa triste é o coração humano! Não contente com os problemas que se abatiam sobre nós, cada pessoa procurava, como numa espécie de prazer, levantar o véu que encobria o futuro para procurar novos motivos de alarme, como se Deus não estivesse sempre conosco para nos prover de tudo. Estava em Neufchâtel um rapaz de Tula que viera a negócios. Ele me viu enquanto orava na igreja, tocado pela minha beleza e por minha devoção, concebeu o projeto de desposar-me. Colheu informações sobre mim e sobre minha família, que só o fortaleceram em sua decisão. Quando retornamos a Dom Remy, ele foi pedir minha mão a meu pai, que a concedeu sem maiores dificuldades. O rapaz era bom sob todos os aspectos e possuía alguns bens. Meu pai não sabia ao certo o que devia pensar de minhas visões. Um sonho que teve, no qual me via partir com militares, fazia com que ele desejasse ardentemente meu casamento, apesar de minha tenra idade. Como eu sempre obedecera a ele, bem como a minha mãe, com total submissão, meu pai acreditou que eu consentiria, sem oposição, no que eles esperavam de mim. Ele ficou tão surpreso quanto furioso quando respondi simplesmente, mas com segurança, que não queria me casar. Ele ameaçou me bater e prendeu-me no meu quarto para que eu fizesse minhas reflexões. No dia seguinte, repeti a mesma coisa. Ele recorreu então ao meio que acreditava eficaz. Foi o de estimular o pretendente a me convocar diante do juiz. Efetivamente, ele fez isso. Eu, porém, quando soube que estava citada a comparecer ao tribunal, declarei diante de meu pai e do rapaz que, se um dia me casasse, não seria com ele, que preferia lavrar a terra com minhas unhas, a tornar-me sua esposa. Meu pai, minha mãe, minha família, meus amigos,
Todos intervieram para tentar mudar minha opinião. A insistência deles me irritava, porém fortaleceu a minha decisão. Quando parti para Tula, meu pai disse que, visto ser tão teimosa, eu deveria me livrar desse problema como pudesse, que ele não estava disposto a me ajudar por nada desse mundo. Eu jurei, diante do juiz, dizer a verdade e protestei afirmando que não tinha feito promessa alguma àquele rapaz, enquanto que ele sustentava obstinadamente o contrário. Está bem, disse eu, então mostre suas provas. Como não havia provas, ele se embaraçou e confessou que eu nunca lhe fizera promessa de casamento e que, se ele o afirmara, foi somente para me coagir a aceitá-lo como marido. Durante vários anos, minhas revelações só foram conhecidas pelo meu círculo habitual de amigos. Um dia, as vozes me disseram: Joana vai te encontrar com o senhor de Badecourt, comandante de Vaucouleurs. Tu lhe dirás que ele te dê armas, um cavalo e 2 fidalgos para te conduzir ao rei, que por sua vez te dará militares para levantar o cerco de Orleans. Tu o levarás em seguida a Reims para fazer a sua sagração. Tu encontrarás em Santa Catarina de Fierbourg, no túmulo de um intrépido cavaleiro, que se encontra atrás do altar-mor, uma espada em cuja lâmina há 5 cruzes. O que acabamos de te dizer e o que já revelamos antes, nós o fizemos por ordem de Deus, bem como de São Luís, o protetor da França. Eu tinha perguntado aos santos se deveria dizer isso a meus pais. Eles responderam que eu fizesse o que quisesse, que eles, porém, o desaconselhavam, temendo que meus pais colocassem obstáculos à minha viagem. Era o que eu pensava também. A incredulidade de meu pai com respeito às vozes não me encorajava a dizer-lhes que elas me mandavam partir. Eu não ousei falar nem mesmo com minha mãe e irmãos. Todavia contei toda a verdade a Isabel, minha irmã. As vozes apressavam minha partida. Não poderia mais permanecer onde estava. Há quase um mês que eu procurava inutilmente uma oportunidade para ir até Vaucouleurs, sem que meus pais soubessem, quando então meu tio Durand, que morava em Petit Bureau, povoado localizado entre Domremy e Vaucouleurs, veio passar alguns dias em nossa casa. Eu confiava nele. Aliás, ele mesmo declarara formalmente a meu pai que acreditava em minha missão celeste. Eu contei a ele o que as vozes me tinham dito e supliquei que me fornecesse os meios de empreender essa viagem. Ele prometeu que iria ver o senhor Robert de Baudricourt e lhe falar de mim. Ele foi realmente procurá-lo, mas Monsenhor Robert disse que eu era uma extravagante, que seria bom me dar umas boas palmadas e bastonadas para me curar desta loucura. Implorei ao meu tio para nada comentar com meu pai, que era bem enérgico para colocar em prática essa receita. Algum tempo depois, encontrei um meio de ir a Vaucouleurs com Pierre, meu irmão caçula. Fui encontrar-me com o senhor de Baudricourt, que após me ouvir, riu do que ele chamou de um sonho de moça. Como meu irmão deveria trazer algumas tarefas para meu tio Durand, voltei sozinha para Domremy, bastante desanimada com o pouco sucesso da viagem.
Havia perto da cidade uma bela fonte que desfrutava da sombra de uma antiga tilha. Toda a cidade vinha até ela buscar a água para suas necessidades. Sentei-me ao pé dessa árvore e pus-me a pensar tristemente no fracasso da recente visita, duvidando um pouco da veracidade da minha missão, pois achava impossível que Deus, se tivesse realmente me escolhido, me abandonasse nessa viagem, da qual dependia o sucesso de minha missão. Não teria sido eu vítima de um sonho, ou talvez influenciada por maus espíritos? Tais eram as perguntas que me fazia interiormente quando, de repente, vi Santa Margarida. Ela possuía uma beleza admirável. Seus cabelos louros caíam em grandes cachos sobre seus ombros alvos, como o alabastro. A brancura imaculada de seu vestido e a nuvem resplandecente que a envolvia acrescentavam bem pouco ao brilho de sua deslumbrante beleza. Ela me disse com um angelical sorriso: Joana, por que desanimas desse jeito? Por que te desgostares por causa desse insucesso? Deus te protege. Vai, retorna à casa de teus pais, que estão preocupados com a tua ausência. A lua, com sua fronte radiosa, iluminará teu caminho. Realmente, até aquele momento, a escuridão era grande, mas as suas palavras, o astro da noite a dissipou. Após o desaparecimento da doce visão, fiquei ainda algum tempo pensativa, a olhar a lua prateada, mirando-se no espelho da fonte. Tomei então o caminho da nossa choupana, bem preocupada com a recepção que me seria feita. Como já esperava, fui mal recebida por meus pais que, por causa do meu desaparecimento, tinham mergulhado numa inquietação mortal. Meu pai perguntou-me de onde eu vinha e quem permitira que eu me ausentasse por 3 dias sem avisar ninguém. Respondi que vinha de Vaucouleurs, da casa do Sr. Robert, e que estava tão somente obedecendo às vozes. Elas tinham ordenado que eu fosse explicar a ele minha missão. Como conheciam a minha obstinação em sustentar a veracidade dessas visões, ele acreditou nas minhas palavras e não me bateu. Só falamos dessa viagem, eu e minha irmã, para lastimar o seu desagradável resultado. Fui a São Nicolau, perto da cidade de Nancy, na Lorraine, uma peregrinação extremamente conhecida, graças aos milagres deste santo. O duque de Lorraine estava nessa ocasião muito doente. Todos temiam por sua vida. Instruído sobre a fama de minhas visões, ele me pediu um remédio que pudesse curá-lo. Disse-lhe que sua cura dependia de sua reconciliação com a duquesa, sua esposa, a qual, enfadada com suas atitudes, tinha se separado dele. Ele me colocou um anel repleto de diamantes no dedo, deu-me algum dinheiro que eu ofereci aos pobres e se despediu de mim, decepcionado com minha resposta. Como meus pais me prendiam muito e velavam por mim com grande severidade, no intuito de impedir que eu voltasse a Vaucouleurs, implorei a meu tio que lhes dissesse para me deixarem passar 2 dias na casa dele. Meu pai não hesitou em aceitar, pois sabia que eu estaria tão bem na casa dele como na própria casa paterna. Havia somente 8 dias que eu tinha chegado a Petit Bourreau, quando meu tio cedeu aos meus pedidos e levou-me para Vaucouleurs.
Ficamos hospedados na casa de uma senhora chamada Catarina, esposa de Henry, um senhor que consertava carroças em Vaucouleurs. Durante vários dias não pude chegar até o comandante. Ele finalmente consentiu em me receber, mas, após ter me feito diferentes perguntas, despachou-me mandando-me ir para os quintos dos infernos. Retornei à sua casa passado algum tempo. Dessa vez, enfadado com minha insistência, enviou-me ao cura de Vaucouleurs, acreditando que eu estivesse possuída pelo demônio. Mas o pobre homem, após inúmeras preces, não me pôde curar. Voltei a Petit Bureau, depois para Domremy, para a casa de meus pais, que de nada desconfiaram. Voltei pouco depois com meu tio à casa do comandante, que achava que tinha se livrado de mim para sempre. Ele não quis me receber. Fiquei 3 semanas em Vaucouleurs, indo à casa dele a todo instante. Ele voltou atrás na sua decisão e resolveu me receber. O fracasso dos exorcismos do cura o tinham colocado de péssimo humor. Antes de ir visitá-lo, eu perguntava aos santos o que seria preciso fazer para convencê-lo. Eles me responderam que deveria dizer-lhe que os franceses tinham acabado de perder uma batalha em Orleans, que esse fracasso seria conhecido na história sob o nome de Jornada dos Arenques. O comandante, surpreso com a segurança com a qual eu predisse esse revés, disse-me que voltaria a me chamar. Soube-se, pouco tempo depois, a verdade sobre o que eu lhe havia dito. Desde então, ele não tinha mais razão para se recusar a me enviar ao rei. Ele me armou dos pés à cabeça, deu-me um cavalo e 2 fidalgos da região de Champagne, chamados Jean de Metz e Bertin de Poulengy, que só consentiram em me acompanhar após muita relutância. O caminho estava ocupado pelos ingleses. Esses 2 nobres e outras 5 pessoas compunham toda a minha escolta. Eram meu irmão Pierre, Colette de Vienne, um arqueiro chamado Richard e 2 moços de cavalaria, Jean de Honnecourt e Julien. A realização do que eu havia predito fazia com que as pessoas, mesmo as de minha cidade, me olhassem como se eu fosse uma profetisa inspirada por Deus. Eu então jurei que nós não encontraríamos obstáculos difíceis para vencer a aversão deles. Nós nos colocamos em marcha para ir a Chinon, residência atual do rei. Como eu havia dito, não encontramos nenhum empecilho. Durante o caminho dormimos em igrejas, refúgios, infelizmente frequentemente violados, dos infortunados camponeses, cujas humildes palhoças haviam sido queimadas. Passamos também por Santa Catarina de Fierbourg, onde ficamos 3 dias. De lá escrevi para Carlos VII para comunicar-lhe minha missão, rogando que ele me respondesse se eu poderia ir vê-lo em Chinon. Após sua resposta afirmativa, continuei meu caminho e cheguei finalmente a Chinon, com todos aqueles que me acompanhavam, no dia 24 de fevereiro. Enviei imediatamente ao rei as cartas do Monsenhor de Baudeclour, através das quais anunciava a Charles minha missão e rogava que ele me concedesse uma audiência, apesar dele se atormentar por tentar obter-me esse favor. O rei, sempre rodeado por seus favoritos, era inacessível e parecia esquecer, numa covarde indolência, que tantos corajosos cavalheiros
sacrificavam suas fortunas e suas vidas para tentar restabelecer seu trono. Fiquei 3 dias em Shinon, sem poder falar com ele. Desde o 2º dia, ele ordenou que eu fosse até a casa de Iolande de Aragon, rainha da Sicília, sua sogra, a fim de ser examinada por ela, pois um dos preconceitos da época era o de que uma bruxa não poderia ser virgem. Entretanto, diversos exemplos recentes haviam mostrado seu pouco fundamento. O exame provou minha inocência e desde esse dia fui denominada a donzela. Fim da primeira parte. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Lucas 22, versículos 15, 16 e 21.